Em nosso espaço Caminho da Luz. Hoje vamos fazer uma palestra especial devido à nossa própria época. Nós estamos assim bem próximo do Natal, né? E o tema que nós escolhemos é exatamente falar sobre o lado oculto e esotérico do nascimento de Jesus. Existem várias questões muito mal explicadas na Bíblia e que é oculta. E que nós vamos tentar explicar para vocês o que estava acontecendo no lado espiritual, no plano espiritual, na própria preparação do nascimento de Jesus, né? Então tem uma série de questões interessantes que nós vamos tentar responder hoje para vocês aqui. Primeiro, né, como nasce um ser crístico? Um ser, um mestre em especial. 2. Quem são, na verdade, os 3 reis magos? Como esses 3 souberam e todo mundo que estava ali em volta dele não sabia? Né? Para peregrinar de longe. Quais as características que esses sábios tinham para saber exatamente aonde ir? Essa história de uma estrela guiando é tudo bobagem. Estrela de Belém, essa história toda é tudo uma grande bobagem. Tá? Então nós vamos falar exatamente, né, sobre a estrela de Belém, a famosa. Vamos falar. O homem vai seguindo uma estrela. Né? Você acha que seguindo estrela você chega a algum lugar? Você vai se perder. A estrela está lá no céu, não sei na onde. Você tem que chegar num lugar preciso aqui na Terra. Não tinha GPS na antiguidade. Né? Se tivesse GPS, tudo bem, né? Lá coordenada, GPS, tal, tá aqui. Tá lá naquela cabaninha ali. Chega numa puta cabana, velha, caindo aos pedaços, né? Tá lá o homem. Vocês estão me entendendo? Uma série de coisas nós vamos tentar conversar e tentar explicar melhor tudo isso. 4. Anunciação. Né? E 5. Sobre a Virgem Maria. E uma seguinte pergunta: será que Jesus era o primogênito? Vocês sabem o que é isso ou não? Primogênito, o primeiro filho. Ele poderia ter sido o segundo, o terceiro filho. Segundo o lado oculto, Jesus Cristo teve um monte de irmãos. Jesus Cristo não é só ele teve uns 5, 6 irmãos, irmãs. E a história dos descendentes de Jesus, né? Tem a história do Código da Vinci. Né? Então, nós vamos discutir, colocar em questões certas coisas aqui, né? Vamos discutir se era necessário nascer de uma virgem. Por que isso? Será que o plano cósmico é tão contra a virgindade assim? Né? Tem alguma coisa errada com não ser virgem? Né? Então é exatamente isso que nós vamos discutir. Nós vamos discutir culturalmente, porque o povo judeu é um povo culturalmente muito rígido na moral dos bons costumes naquela época. Vocês estão me entendendo? Então a virgindade era como se fosse uma coisa sagrada. Naquela época, para aquele povo, para aquela cultura. Entendeu? Então, nós não podemos extrapolar morais culturais para morais cósmicas. Né? Muito bem. Então vamos começar a responder essa questão toda. Primeira questão que nós vamos bater na tecla é: como nasce um ser crístico? Partindo do princípio do nosso modelo, do projeto Terra, né, que existe um comando superior que controla a Terra, certo? Um comando superior espiritual lá nas dimensões bem elevadas,
né? E nós estamos dividindo o mundo astral, por exemplo, em 4 grandes dimensões espirituais. Nós dividimos em umbral, né? Dividimos em penumbral, num plano de luz e o plano dos ascensionados. Ok? Muito bem. Como nós já discutimos muito isso aqui, né? Em outras conferências, em outras palestras, esse nosso modelo do Projeto Terra, você sempre tem que ter noção de que existe os espíritos encarnados e existe o plano espiritual da Terra, onde tudo é muito organizado. Embora nos planos umbrais e penumbral os espíritos são idênticos aos da superfície, estão nas trevas, perdidos, confusos, certo? No entanto, nos planos da luz, os espíritos estão muito mais lúcidos e conscientes de sua natureza espiritual, de sua vida espiritual. E no plano dos ascensionados, são todos aqueles seres que vivenciaram muitas encarnações na Terra, e não mais encarnam na superfície terrestre. Cessou seu ciclo de reencarnações. Ele viveu 10, 20 reencarnações, viveu tudo que tinha que viver aqui embaixo, ascensiona e fica aqui, nessa dimensão, com várias missões. Servir ao comando superior para manter toda essa estrutura aqui funcionando. Ou ele pode pleitear, depois de um certo tempo, a sua transmigração estelar para outros orbes e para uma outra jornada no universo. Sair da Terra. Não há necessidade de ficar grudado na Terra até quando? Porque isso aqui é um planeta de passagem. É um planeta de experiências. Assim que você vive toda a sua experiência necessária no projeto Terra, que esse projeto fornece para a alma, parte, vai para outro. O universo é muito grande. O universo é praticamente gigantesco, tem muita coisa para se vivenciar, se fazer aqui. Muito bem. Então, esse comando planetário, ele coordena todas as encarnações de todos os povos. Na antiguidade, principalmente, a coisa funcionava mais ou menos assim. Chegavam hordas de espíritos, hordas são grupos de almas de diversos níveis e de diversas origens cósmicas. Vinha um grupo, se instalava aqui no penumbral, uma cidade astral para eles, de uma determinada região. E vinha outro de determinada região distante, instalavam aqui. Esses grupos, eles não tinham muito a ver um com o outro. São níveis culturais, níveis estruturais completamente diferentes. Então, eles tinham seus próprios mentores de horda, e eles faziam o seguinte: estes comandos programavam para eles encarnar numa determinada região geográfica do planeta. E esses aqui, numa outra região geográfica do planeta. Aí vocês vão ter, e naquelas épocas eles não se tocavam. Quem encarnava nas Américas aqui, não tinha nenhum contato com quem encarnava na África, certo? Quem encarna na China. A China foi um país fechado por quase 3.000 anos, né? Só quando ocorreu as grandes viagens de Marco Polo, 1400, 1500, que a China começou a entrar em contato com a Europa, com o Ocidente, aquela coisa toda, né? Então, um país que viveu praticamente sua cultura durante milhares de anos. Então, por isso vocês vão notar que na superfície terrestre, ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, um povo na África, completamente na Idade da Pedra, vivendo numa condição extremamente primitiva, e ao mesmo tempo você vê o povo grego, nossa, grandes arquiteturas, construções, filosofia, música, matemática, povo super avançado, culturalmente. Né? Isso porque os desenvolvimentos de cada horda são projetados de forma diferente. E como essas culturas e essas hordas são muito diferentes em si, o plano superior programa, presta bem atenção, ele programa algumas intervenções. Eles programam enviar alguns espíritos, encarnar alguns espíritos nessa superfície, espíritos com um pouco mais de abertura, espíritos com alguma missão de levar a luz aos espíritos que estão nas trevas na superfície.
Então, em determinada época do planeta, esses avatares são enviados à superfície em missões. Eles são espíritos diferentes, são espíritos com muita luz. E pode ser da seguinte forma, podem ser espíritos que estão no plano da luz, presta atenção, espíritos que estão aqui, na luz, não são ascensionados. Não são ascensionados. Que tenha um resgate kármico a cumprir ainda na superfície da Terra. Eles têm uma encarnação para fazer, uma última ou uma penúltima, mesmo estando na luz, numa certa consciência. Então, ele aproveita para vir, cumprir o seu resgate kármico que falta, a sua experiência que falta, e ao mesmo tempo, com uma abertura de consciência tão fantástica que pode fazer uma grande missão, uma grande revolução aqui na Terra. Por exemplo, pense no caso de Chico Xavier, por exemplo. Um indivíduo que fez uma grande revolução aqui, deixou um material fantástico, espiritual para o planeta. No entanto, era um homem que nunca foi considerado um Cristo, um avatar, um Buda, certo? Mas para mim ele foi o avatar. As pessoas não sabem dar valor para os seus avatares, né? Só o avatar dos outros que presta. O avatar de 2000 anos atrás. As pessoas se esquecem que o melhor avatar é aquele que está agora com você. Não é o cara de 2, 3 mil anos que você nem ouve falar, não tem contato com ele. E você vê as mensagens extremamente distorcidas através dos tempos. Porque de tempos em tempos o cosmos manda avatares. É que você não sabe reconhecê-los. Você é tão travado na sua mente e nas suas trevas que você não percebe o grande ser de luz que está ali. Então o que acontece? Esse comando programa alguns avatares, e às vezes avatares ascensionados dessa horda aqui, ó. O cara ascensionou nesta horda e ascensionou nesta horda. Então ele tem um compromisso muito profundo com essa horda, com a horda que ele veio, com o povo que ele veio. Então, este comando prepara esta encarnação até anos, 20, 30, até 100 anos antes e muito mais. Você vê o povo judeu, por exemplo, tinha profecias antigas sobre a vinda do Messias. As profecias de Daniel, aquela coisa toda lá atrás no Antigo Testamento. A vinda do Salvador, do Messias. No entanto, veja bem, o que eu quero que vocês entendam é que os judeus, eles não encararam Jesus como o Messias. Ok? Eles não encararam Jesus como o Messias. Por isso até hoje eles estão esperando esse Salvador, esse Messias do Antigo Testamento. Já os cristãos encaram Jesus como esse Messias prometido nas profecias de Daniel, nas profecias lá antigas. Ok? Muito bem. Então você vê que é tudo uma questão de você avaliar, né? Quem é um avatar? Se o seu próprio povo não julga Jesus como um avatar para eles. Muito bem. Inclusive, o que os judeus? Os judeus falam o seguinte, que na verdade eles forçaram muito a barra para que Jesus cumprisse aqueles sinais proféticos que estavam lá. O lance de nascer em Belém, né? Porque na verdade Jesus não morava em Belém, Jesus morava numa cidade muito longe. Muito longe. E quando a Maria estava grávida, eles inventam aquela história do censo. Que tecnicamente eles vão fazer um estudo arqueológico, né? Não teve censo naquela época. A Maria não tinha motivo para sair de Nazaré, daquele lugar, né? E ir até Belém. Viajar mais de 400 quilômetros no lombo de um burro. Grávida. Só para cumprir o censo, você ia? Eu não. Simplesmente por quê? Para colocar Jesus nascendo exatamente onde as profecias tinham previsto que iria nascer o Messias. Então, alguns estudos, vejam bem, arqueológicos, colocam que, na verdade,
a história deve estar muito distorcida. Mais para frente, quando Jesus completa a idade que ele vai pregar, tem a entrada dele triunfal em Jerusalém, que ele entra montado num burro, assim, assim, assado, né? Isso estava na profecia, lá atrás de Daniel também. E eles fazem Jesus entrar desse jeito, ou escreve o evangelho desse jeito. Por exemplo, o evangelho é escrito, presta atenção, muitos anos depois da morte de Jesus. Muitos anos depois da morte de Jesus. Quase que 70 anos, né? 72 anos. Então o primeiro evangelho vai aparecer. Então quem escreveu, será que quem escreveu, como eles eram de uma seita e estavam querendo hiper e super valorizar a sua seita cristã como uma verdadeira manifestação de um avatar crístico, eles poderiam superdimensionar essas coisas e colocar coisas que realmente não aconteceram para encaixar exatamente como o Messias que viria. Tá ok? Inclusive escrevendo uma história de fatos que não aconteceram, como a morte dos primogênitos, decretada por Herodes. E eu vou contar para vocês de um ângulo a história que vocês vão duvidar muito dessas coisas. Porque os 3 reis magos não eram pessoas burras, eles não eram burros, eles não iam chegar lá para o Herodes e falar: Herodes, eu vim aqui para adorar o rei. Aí o Herodes fica puto da vida e manda matar os primogênitos, né? Manda fazer essa história que a gente ouve constante aí, quem já assistiu o filminho de Natal. Então eu vou mostrar um outro ângulo para vocês de fatos que vai fazer com que você questione muito como na verdade aconteceu e quem era na verdade Jesus, esse grande mestre. Eu falo isso para vocês porque hoje, o fato de eu ser um médium, né, um sensitivo, eu vejo como os espíritos interagem comigo aqui. Eu fico imaginando como é que esses espíritos interagiam com Jesus lá atrás, naquela época. E como é que interagia com os paranormais e sensitivos que existiam lá. Porque, na verdade, esses 3 reis magos, eles eram grandes médiuns videntes. Eles eram grandes paranormais. O termo mago na antiguidade não é só neguinho que fazia. Não, mago significa sábio, erudito e transcendental. E vocês vão ver por que eles acertaram o lugar certinho. Eles não foram seguindo estrela no céu coisíssima nenhuma. Porque eu tenho, como médium, eu converso com os espíritos e converso com certos seres que passam informações para mim. E eles dizem assim para mim: Laércio, você é um cientista? Pense, como que essas coisas poderiam ter acontecido agora que você entende como é que funciona tudo isso? Então, exatamente, é isso que nós vamos tentar passar para vocês e depois vocês raciocinem. Nós vamos tentar colocar uma história oculta, aquela que não está escrita na Bíblia. E vocês vão ver como que, olhando desse outro lado, por exemplo, nós já estamos começando a olhar desse lado aqui. A Bíblia nunca coloca isso, ela já fala Deus e pronto, né? Jesus é filho de Deus e pronto. E interessante que eles colocam assim, só Jesus é filho de Deus, né? O resto sobra para quê, né? Entendeu? Então, na verdade, ele vai mandar um ser daqui, ele vai preparar essa encarnação anos antes mesmo. Isso vai acontecer, isso é planejado. Da mesma forma que o nascimento de Buda foi planejado, o nascimento de Confúcio foi planejado, o nascimento de Krishna foi planejado. Ok? Ok? Tudo bem. Então, este comando planetário, durante 100, 150, 200 anos antes, eles já têm planejado quando que eles vão enviar um avatar para disseminar a luz na superfície. Isso faz parte do projeto, para não deixar que a coisa desande na superfície, que as trevas consumam demais as pessoas. Porque o papel desses avatares, quando eles descem no meio das trevas, é fazer um chamado de espíritos para a luz. Espíritos que já viveram muitas encarnações e as trevas é tão densa, eles precisam de uma orientação superior para virem para a luz. O avatar não vem para salvar o planeta. Ele não vem para mudar o planeta. Como Jesus não veio para mudar o planeta. E você sabe, ele passou, deixou sua mensagem e o caos continuou na Galileia até hoje. Vocês estão entendendo? O conflito, as guerras, ou seja, não mudou absolutamente nada. Roma continuou mandando no mundo, os conflitos, as guerras, do mesmo jeito. Então,
Se ele não vem para mudar o mundo, ele vem para fazer o quê? Qual que é o papel real? É fazer o resgate de algumas almas. Não da maioria, mas de algumas que vão ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e vão sair das trevas e seguir a luz. A gente chama dos resgatáveis. Espíritos que estão misturados com as trevas, mas são espíritos mais velhos, são espíritos que, se você deixar, ele fica acumulando mais karma. Você está entendendo o que ele quer dizer? Ele entra nas trevas, vai começar a continuar fazendo besteira. É o caso do coletor de impostos. É um caso típico na vida de Jesus, do famoso coletor de impostos, né? Que converte ao cristianismo. Antigamente ele perseguia Jesus e os cristãos, certo? Depois ele converte-se ao cristianismo e se torna um grande cristão. Ou seja, esse foi um resgatável. Ele era das trevas, servia as trevas. Aí o que acontece? Ele tem um contato com a luz e a partir desse dia ele... Então isso é o papel de Jesus. Jesus resgata. Jesus separa aqueles que estão em condições kármicas para voltar-se para a luz e abandonar o projeto Terra. E ascensionar. E ir ascender-se. Então esse é um dos grandes papéis dos avatares. Isso faz parte do projeto, e o projeto então vai encarnar para cada povo, cada cultura diferente, ele vai mandar esses indivíduos, em épocas específicas. Ok? Nós já fizemos uma palestra aqui, específica, na semana passada, os avatares da nova era, os avatares de hoje. Quem são os avatares que foram enviados hoje pelo plano superior? Vocês estão entendendo? Por exemplo, no século 6 a.C., foi uma época muito florida de avatares. Nós tivemos Confúcio, nós tivemos Lao Tzu, nós tivemos Buda na Índia, Zaratustra na Pérsia. Você está entendendo? Na Grécia, no século 6, na Grécia teve grandes, né, mestres, Sócrates, Platão, todo aquele povo naquela época lá. Uma época muito áurea, de grandes orientações para a humanidade. Em geral, né? Porque, na verdade, não adianta você mandar um avatar judeu que ele não vai influenciar a Índia. Ele não vai influenciar a China naquela época. Tá? Você está entendendo? É exatamente por que os muçulmanos não se influenciaram por Jesus. Tiveram que mandar um avatar pro muçulmano. Você está entendendo? Tiveram que vir Maomé, fazer uma codificação. E vocês vão ver que interessante, que o anjo que Maomé recebe para escrever o Alcorão, é o mesmo anjo que aparece para Maria, da Anunciação. É o mesmo. É o anjo Gabriel. Ou seja, lá em cima, é aqui embaixo que as pessoas dividem as coisas, culturalmente. Né? Então eu não aceito o avatar do outro, por causa da cultura, por causa da pobreza, das trevas que o ser humano vive aqui mesmo, de valores. Eles são divididos aqui embaixo. Então, muito bem. Então, esse plano astral, ele programa exatamente... Às vezes, acontece o seguinte, a mãe, o pai, a família toda é preparada antes de encarnar. Como ele prepara uns 100 anos antes... Fala, nós vamos mandar um avatar em tal dia, tal época, tal momento, para aquela cultura, para aquele povo. Então eles já vão planejando lá em cima quem e onde esse ser vai descer. Quem vai ser os pais, quem vai ser a família, quem vai fazer parte deste projeto, quais as almas. Por isso que o primo de Jesus, São João Batista, também é muito importante nessa história. Porque tudo foi planejado por eles, por todos eles, antes de encarnar. Ó, João Batista, Jesus, pai, mãe, família, todo mundo que estaria envolvido neste processo foram preparados antes de encarnar. Isso a Bíblia não diz. Isso nenhum discurso de sermão de padre católico falou isso para vocês. Né? Muito bem. Então, na época certa, encarna Maria. Na época certa, encarna José. Perfeito? E deixa essa família crescer.
E na época certa, próximo ao nascimento de Jesus, a Maria tem uma visão. Esta semana mesmo eu fiz uma palestra sobre Confúcio. A mãe de Confúcio tem uma visão de um anjo, de um ser celestial que vem anunciar a vinda de Confúcio. Krishna, o Buda, a mãe dele teve um aviso, um sonho, onde o anjo apareceu, um espírito das montanhas aparece anunciando o nascimento de seu filho. Buda, quando nasce, desce das montanhas um grande homem, um sábio asceta, que vem trazer presentes para Buda. E dizendo quem é que estava ali, que espírito que estava encarnado ali, fazendo a previsão que ele seria o Senhor do mundo. Se vocês perceberem, a tradição esotérica de todos os avatares é idêntica à anunciação, à visita de sábios. Tudo isso já aconteceu na Índia, na China, no Tibete, em todos os lugares que os avatares se manifestaram. Igual. Então, vamos lá. Quando a Maria está pronta, antes dela ficar grávida, conta a história, ela recebe um anjo. Esse anjo anunciador é, na verdade, um dos enviados do plano da luz. Os coordenadores do plano da luz, que estão aqui operando, os espíritos que estão trabalhando aqui, que fazem parte deste projeto da encarnação de Jesus, desce, aparece para ela e anuncia. Olha, você vai dar à luz assim assado, assim assado, assim assado. Mas eu não estou grávida. Bem, veja bem, neste ponto nós vamos discutir a virgindade de Maria. Muito bem. Bem, ela era casada com José. Não era casada com José? Ou não era casada? Estava namorando só ou já era casada? Isso não se esclarece. Não se esclarece. Mas eu vou fazer uma seguinte pergunta para você. Maria era jovem, José tinha uma certa idade também, e eles se casam pelas tradições judaicas e tudo mais, porque eles são judeus. Mas só que muito antes de ter a anunciação eles se casam. Eu vou fazer a seguinte pergunta: você casa com uma mulher e não tem a lua de mel? Ninguém sabia que ia receber Deus, Jesus, um santo ali. Não sabia. Por exemplo, eu, Laércio, na minha visão, não tem a mínima importância se a Maria era virgem e deixava de ser virgem, se o José transou com ela. Se, presta bem atenção, Jesus nasce de uma relação carnal normal. Porque ele já foi altamente preparado, tudo antes, aonde os pais iriam nascer, filhos de quem, tudo programado, tudo bonitinho, tudo calculado, para ali nascer, se encarnar naquele momento, aquele avatar específico, aquele ser especial. Eu não tenho absolutamente nada contra a virgindade. Perfeito? Poderia ter nascido perfeitamente de uma relação sexual normal. Buda, na Índia, nasce de uma relação totalmente normal. Não tem nenhum problema de falar que a mãe era virgem, que não era virgem. Krishna também. Rama também, os avatares lá atrás. Somente o judeu inventa essa história de uma virgem. Não há problema. Agora, uma outra questão é levantada. Laércio, as pessoas me perguntam: Laércio, seria possível o fato de encarnar um ser especial, uma alma especial, não poderia ser feito pelas potestades superiores uma inseminação artificial em Maria? Ou seja, traz um óvulo já fecundado, com genes especiais, e Maria seria apenas a incubadora desse material. Por exemplo, Maria poderia ser abduzida
né, levada para um laboratório, ser feita uma inseminação, ou quando ela estava dormindo, desce essas potestades maiores, que não é ET. Não vamos colocar isso de ET no meio, que vocês vão ficar loucos depois. Mas desce os anjos, vai de alta tecnologia dos planos superiores, com alta tecnologia, vai lá, prepara e faz uma inseminação artificial. É possível? É. Mas não pelo fato da Maria ser virgem ou não. A Maria poderia estar no segundo filho já. E eles poderiam ter feito uma inseminação artificial do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Não há nenhum problema com a virgindade. Tá? Não há. Essa questão da virgindade da Maria, nem vamos discutir aqui, porque é uma tremenda bobagem cultural e religiosa. Porque a igreja, ela é antissexo. A igreja coloca na cabeça, o catolicismo coloca na cabeça, que sexo é o maior pecado que o ser humano pode fazer em vida. E, portanto, jamais o seu Deus poderia nascer de um pecado. Certo? Mas essa é a visão do crente, né? Essa visão do católico, que eu acho uma das visões mais primitivas e decadentes da face da terra. Portanto, como os espíritos têm dito para mim, né? Tem que passar essa mensagem mais avançada para as pessoas. Tem que eliminar da consciência das pessoas que o sexo é uma coisa pecaminosa. O sexo é a origem da vida, é a origem de tudo. Se todos os homens nascem dessa maneira, por que Jesus teria que ser diferente? É tão simples ser natural. O natural é o mais belo. Quanto mais natural, mais perfeito é. Porque a natureza tem a sua perfeição em si e tem a sua divindade em si própria. Não vai macular a divindade de Jesus. Vocês estão me entendendo? Então, vocês raciocinem o que é que realmente aconteceu. Tá? Da forma como eu estou colocando aqui para vocês, Jesus não era nem um ser do plano superior, nem um ascensionado na época, ele era simplesmente um enviado da luz. A encarnação desse homem, quando chega a preparação da encarnação, a gravidez, ela começa a ficar grávida, a pergunta é, quando que o avatar se manifesta? Quando que um ser de luz, como é que funciona isso? Quando que o cordão de prata é ligado? Que mês que isso acontece? Isso é o seguinte, em primeiro plano vocês têm que tomar consciência que uma conexão de um cordão de prata só pode ser efetuado quando o organismo biológico está altamente pronto, desenvolvido, não antes. Quem está sustentando a vida daquele feto é a mãe, é a estrutura biológica da mãe. Aquele ser não tem independência espiritual. O espírito está aqui. Ele está aqui. Na época certa, próximo ao nascimento, quando está chegando, tá, os espíritos superiores tecnologicamente conhecem tudo. Então eles vêm, Jesus vem, o espírito se aproxima daqui e o espírito faz a ligação do cordão de prata. E esse cordão de prata é um plug, viu gente? Parece pino P10 de... Você pode acoplar, se acopla no chakra dessa unidade biológica dentro da barriga da mãe. No entanto, você acha que quando acopla o cordão de prata, o espírito entra e ficará na barriga da mãe? Nevermore. Você pode ligar o cordão de prata e continuar aqui, fazendo tudo o que você faz. O cordão de prata é elástico, ele estica. Jesus está andando aqui e o feto está lá conectado. No entanto, veja bem. O que significa? Como Maria era uma criatura especial, aquela família era uma criatura especial, o plano espiritual vai mandar, vai ter espíritos constantemente ao lado, protegendo. Já cria uma barreira protetora, porque é uma missão importante, tudo vai ter que dar certo. Não pode dar encrenca no parto.
Você está entendendo? Não pode morrer a Maria no parto. Vocês estão entendendo? E o que acontece com a mãe do Buda? A mãe do Buda morre no parto. Ela morre de complicação do parto. A mãe do Buda, por exemplo. E isso não deixou de Buda ser o grande avatar da história do Oriente. Então, mas vamos. Então, toda uma proteção espiritual, tudo está acontecendo. Na hora do nascimento, esse espírito pode acoplar de vez. No entanto, você sabe, aí nasce ao parto. Todos vocês que já tiveram filho sabem que a criança dorme 90% de sua fase infantil. Concorda ou não comigo? Raramente ela chora, acorda, chora e vai mamar. Mamou, volta, dorme de novo. Então é uma fase que praticamente ela não está aqui, concorda comigo? Ela não tem ação nenhuma aqui. Então, isso significa o seguinte, presta bem atenção. Olha como é que funciona grande parte da personalidade, principalmente num ser crístico. Né? Eu não queria apagar. Bom, depois vocês lembram que nós estamos respondendo essas perguntas, tá? A consciência crística, ela não se manifesta de uma única vez, já na hora do nascimento. De jeito nenhum. Então, está lá o ser aqui. E aqui está o ser crístico, a alma, que vai coordenar esse corpo. Então, veja bem. Os mestres me ensinaram o seguinte, que parte dessa consciência crística se manifesta na criança. Liga o cordão de prata, essa criança vai ter uma energia aqui espiritual, uma consciência que vai dar o funcionamento dela, para ela comer, beber, a energia está ali e tal. À medida que ela vai crescendo, 5, 6, 7 anos de idade, quando o espírito está aqui dentro, ele não está 100%. A consciência não está manifesta 100%. Por isso que a criança, às vezes ela pode ser um gênio, que Jesus já, como diz a lenda, né, já 5 anos de idade, já dava discurso, falava, ensinava, discutia com um, discutia com o outro. Tá? No entanto, não estava 100%. Por isso que o 100% vai acontecer quando ele vai para o deserto, é a iluminação. É como o Buda se iluminou em tal dia, Cristo se ilumina em tal dia. E vocês vão ver que as tradições são muito idênticas. Como esses seres entram na fase avatárica, na fase da luz, na fase crística. Para que eles possam viver uma vida praticamente normal aqui, resgatar o seu karma, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que sofrer dor, dar dor de barriga, tem um monte de coisa. No entanto, é salutar perceber que provavelmente, por que a igreja esconde a vida de Jesus dos 12 aos 30? Sabe por quê? Porque Jesus viveu uma vida normal. Em muitos aspectos. E viver normal significa namorar, né? Poderia ter casado, ter filhos, poderia ter peregrinado para a Índia. Ele peregrinou. Ele foi estudar muito budismo. Jesus foi estudar muito budismo, muito as filosofias orientais. Ele conhecia tudo. A doutrina de Jesus, quando ele traz a doutrina e começa a pregar, os ensinamentos dele têm tudo a ver com o budismo e menos com o judaísmo. Ele ensinava tudo que tinha a ver com o budismo. As frases dele são extremamente budistas e nem um pouco de tradição judaica no ensinamento dele, porque tudo que ele ensinava era diferente do judaísmo clássico. Por isso que os próprios judeus não aceitaram Jesus. Eles não aceitaram Jesus porque todo o ensinamento de Jesus não tinha nada a ver com o que se fazia nas sinagogas, com o livro que se lia, com o que se discutia nas sinagogas. Tá? A pregação dele é muito diferente.
Eu tenho uma palestra sobre a pregação de Jesus, sobre o lado zen da pregação de Jesus, numa palestra chamada Jesus, o Mestre Zen na Galileia. Mas a palestra de hoje é apenas sobre o nascimento de Jesus. Nós não vamos discutir esse lado. Tá? João Batista é um outro espírito importante que vai fazer parte da vida de Jesus durante muito tempo. Inclusive, a mãe de João Batista também recebe o mesmo anjo anunciando a vinda de João Batista, que é o primo de Jesus, certo? Que é o primo de Jesus. Então, existe uma história oculta entre esses dois homens, dos 13 aos 30. Essa história oculta é que esses dois primos vão peregrinar junto pelo Oriente, vão estudar junto, né? Até João Batista poderia fazer o mesmo papel que Jesus. Eles tiveram a mesma formação, eles tiveram os mesmos estudos, mas ele prefere deixar que Jesus seja o mestre. Uma coisa que acontece desde criança com esses dois indivíduos, que vai fazer a grande diferença, é que esses dois indivíduos são médiuns. Desde criança, ele vê e fala com os espíritos. Isso não está escrito na Bíblia. Eu sei o que é ser um médium de criança, desde criança ver e falar com o espírito, porque eu sou. Imagine Chico Xavier, né? Encarnado naquela época, né? Falando com o espírito, vendo o espírito desde criança. Se Chico fazia isso aqui, por que Jesus não podia fazer isso lá? Se ele era um grande ser de luz. Porque as pessoas não sabem avaliar o que é um ser de luz. Fala, filho de Deus. Mas o que fazia esse filho de Deus? Ficar jogando bolinha, futebol? Não. Esse homem falava com o plano espiritual o tempo todo. Saía do corpo, ia viajar quando criança. É só Jesus dormir, como do criança, já era levado aqui para cima. Então Jesus, à medida que ele vai crescendo, ele vai acordando de quem realmente ele é e de onde ele veio. Ele sabia conscientemente que ele era um espírito vindo daquela dimensão e que estava aqui para falar. Porque constantemente os espíritos de luz estavam ao seu lado conversando com ele. Então ele sabia o que dizer, sabia o que fazer perfeitamente. Agora, mas não é a vida dele que nós vamos discutir o nascimento. Agora tem uma pergunta interessante. Os três reis magos. Nasce Jesus, lá na manjedoura, aquela coisa toda, aquela bem presepial, né? Agora nós vamos falar dos três reis magos. E a estrela de Belém? Aí vocês vão ver se tem lógica isso que eu estou falando para vocês ou não. Os três reis magos, segundo as tradições, eles eram persas. Ok? Eles vieram de hoje, onde é o Iraque. Irã, Iraque. Eles eram sábios daquela cultura e daquela região. Veja bem, a distância que o Iraque está de Israel. Certo? De Jerusalém, aquela região da Galileia. É muito longe a pé e é um puta de um deserto. Andar naquelas regiões não é fácil. Muito bem. Gente, presta bem atenção. Esses três reis magos, esses três reis, né? Até enche o saco do Gaspar, que um chamava Gaspar, né? Tem o nome dos três aí. Esses três caras, sabe o que esses três caras eram? Sabe o que eles eram? Eles eram exatamente isso aqui, ó. Médiuns videntes. Ele era o Chico Xavier da época. Ele era um médium. Eles falavam com os espíritos o tempo todo, conversavam com o espírito, porque mediunidade não é um privilégio só de agora. Durante toda a história da humanidade, os espíritos eram médiuns.
E não precisava ser um puta no avatar para ser médium paranormal. Isso existia de uma forma meio comum na antiguidade. Como existe centro espírita hoje aqui, tudo quanto é canto, naquela época existiam muitos homens paranormais que tinham transcendência e viam. E quando esses homens tinham uma paranormalidade muito orientada pelos espíritos superiores, eles criavam seitas secretas. Eles criavam núcleos secretos e não expandiam muito isso para o mundo, se tornava uma coisa meio séria, porque eles sabiam, né, que os reis da época, toda aquela cultura que existia, não permitiria a manifestação de uma coisa mais avançada. Então eles criavam seitas secretas. Então esses três eram indivíduos assim. Na verdade, esses três estavam em contato constante com essa turma daqui. Os espíritos de luz que estão aqui sabem lá embaixo do planeta quem são os homens que encarnaram com capacidades especiais. Então, esses sensitivos, esses médiuns aqui, dormiam à noite, saíam do corpo e eram trazidos para cá. Da mesma forma que eu hoje faço isso. Eu durmo de noite, os espíritos vêm me levam, vão passear lá, Laércio, mostrar isso, mostrar aquilo para você, projeção astral. Ou você acha que isso é novo? Não, naquela época também tinha tudo isso. É isso que os espíritos falam para mim. Você acha que você tem que ter uma base por você. O que você experimenta? Lá era a mesma coisa. Tinha pessoas que nós orientávamos, levávamos, trazíamos de volta. Então, essas pessoas, eles sabiam das notícias do Astral News. Eles não assistiam o Jornal Nacional da Pérsia lá. Eles sabiam dos fatos, exatamente da fonte. Então, eles sabiam de antemão que estava sendo programado a manifestação avatárica na Galileia. E eles sabiam a hora, o dia e quando esse espírito ia encarnar. E vou dizer o mais, esses três conheciam Jesus antes de Jesus encarnar. Anos antes de Jesus encarnar, Jesus contatava esses três caras aqui, ó. Conversava com ele como espírito. E falava, ó, vocês se preparem que eu vou lá. Eu vou descer, vou encarnar. Jesus era um dos mestres desses três em espírito. Da mesma forma que eu, hoje, tenho grandes mestres espirituais como mestres meus. Você já imaginou? Presta atenção, você já imaginou, seu Laércio, olha a comparação. Eu sou um médium aqui simples. Como muitos médiuns brasileiros o são. Aí eu tenho um grande mestre que desde criança, um ser de luz que me orienta, me ensina tudo. Aí esse ser chega assim para mim, lá, esse negócio assim, decidimos aqui em cima que eu vou encarnar em tal lugar, tal dia, tal hora, que eu tenho uma missão muito importante para cumprir aqui na Terra. O cara me avisa, tal dia, você vai estar lá? Então pode deixar que eu vou lá. O dia que você nasceu, eu vou lá. É exatamente isso que aconteceu com os três reis magos. Os três reis magos não era um cara burro que foi seguir estrela no céu, que não sabia da onde, escritura, do que decifrando. Nada disso, isso é tudo bobagem. Os caras tinham contato com a fonte. Então Jesus e os grandes espíritos que já acompanhavam a egrégore desse grupo aqui, é o centro espírita dos caras aqui, já informou para ele, olha, tal dia, tal hora, em tal coordenada, tal região vai nascer uma criança assim assado e é o mestre que vai se manifestar ali. Ah é? Tá bom, tá bom. Então, no dia e hora marcado, os espíritos chegam aqui e falam, já nasceu. Ah é? Então, vamos preparar a nossa caravana, vamos lá saudar a vinda e a manifestação dessa alma superior. Bom, sai os três no deserto. Bom, nós vai. Bom, em primeiro lugar, nós temos que chegar na Galileia. Já é o primeiro. Não precisa seguir estrela porcavina nenhuma. Você acha que precisava sair da Pérsia para ir para a Galileia seguir estrela? Essas estradas eram únicas. Só tinha uma estrada que saía do lugar e ia para lá. Você pensa que tinha 1 milhão de estradas? As caravanas conheciam as trilhas perfeitamente para sair da Pérsia e para a Galileia. Não precisava seguir estrela patavina nenhuma. Então o nego sai. Vai lá, demora 3, 4 meses uma viagem dessa. Você pensa que uma viagem dessa, deserto, camelo, aquela coisa toda, semana seguinte já está lá, na porta de Jesus? Rei Mago, vamos lá. Bom, chegamos em Jerusalém. Agora, onde está o homem?
Você acha que esses três caras inteligentes iam perguntar para Herodes? Essa história está mal contada. Essa história da Bíblia. Você sabe que não há registro oficial, porque na época existia um historiador do rei Herodes que chamava Joséfo. Joséfo é um dos grandes historiadores judeus da época. Ele registrava em livro e em texto todos os fatos importantes, todos os decretos de Herodes. E todas as esposas que Herodes mandou matar. Tem essa também. Está tudo registrado. Olha, matou tal dia tal mulher, matou outro dia tal outra, expulsou de casa tal. Herodes casou com um monte de mulher, né? Ele não gostava, não ia mandar matar. Né? Então, a história conta que há o decreto, que a história, né? Ou seja, a história da Bíblia, que os três reis magos, ao invés perdido, você vê que história louca? Se ele estava seguindo a estrela, por que ele foi perguntar para Herodes onde estava a criança? Onde estava o rei que nasceu? O rei dos homens, o rei dos judeus. Não está mal, já não é um erro, uma pergunta que vocês nunca fizeram? Se o cara sai lá seguindo uma estrela, por que ele tem que chegar em Jerusalém e ir lá direto com o rei e perguntar para Herodes, olha, vim aqui adorar o rei que nasceu? E ninguém sabia de nada, nem Herodes. É óbvio que ele sabia o que Herodes não sabia. Você acha que os reis eram paranormais, estavam preocupados com o espírito, isso aqui, do outro mundo? Nada, eles eram tudo zero à esquerda. Então, aí, eu pergunto o seguinte, aí, segundo a história, Herodes manda matar todos os primogênitos para já eliminar o rei revolucionário que ia fazer uma revolução e ia, no futuro, tirar Herodes do poder. E para começo de conversa, Herodes já não mandava muito, não apitava muito na época, porque os romanos estavam ali já faz tempo, né? Muito bem. Então a história não aconteceu assim, não houve o massacre dos primogênitos, não houve essa lei que Herodes mandou matar todas as crianças com menos de tantos anos de idade. Não há registro na história desse fato. Okay, muito bem. Aí os três reis magos saem e misteriosamente eles vão lá e acham exatamente onde está Jesus. Gente, se você bobear, nem o pai de... Vamos lá pensar que nem o pai, a família, o pessoal que estava ali em volta sabia que ali estava o avatar, Jesus, um ser máximo. Mas nós vamos imaginar o seguinte, que esses três reis magos, durante todo o tempo de sua viagem, quem eles seguiam? Vamos usar um pouco da inteligência esotérica. Eles seguiam os espíritos. Os espíritos o acompanhavam durante todo o tempo da viagem. Os espíritos estavam acompanhando. E ele perguntava para os espíritos, essa é a estrela guia. A estrela guia diz, vira ali. Agora desce essa rua aqui que você vai achar. Jesus está... E a hora que ele chega, a hora que os três reis magos chegam, como são videntes... Chega já vê um monte de espíritos em volta, espíritos protetores da criança, uma energia muito bonita, muito boa. Falou, pô, é aqui mesmo. E os espíritos vêm receber eles, sejam bem-vindos, olha, tal. Existe toda uma comunidade astral operando por trás. Quem é vidente está interagindo com essas forças. Olha, se entrar um vidente aqui na minha casa, hoje, se entrar um vidente aqui, ele já se assusta. Se o cara passar por essa porta, ele vai olhar e vai ver quanta gente estranha e diferente tem aqui. Hoje, você imagina ao lado do mestre. Quanta gente diferente e estranha não tinha ali no campo espiritual. É exatamente assim que um sábio encontraria o Jesus e levando seus três presentes. Eu vou contar uma história para vocês. Nós tínhamos um amigo aqui em Limeira, um médium muito bom, né? O seu João conheceu muito, nós conhecemos muito esse médium, trabalhamos muito com ele também. Vocês vão entender o que é um médium para encontrar uma coisa.
Um belo dia, nós estávamos na casa dele conversando com ele, chega uma senhora na casa dele chorando, né, triste, queria pedir um favor para ele. E olha, ele tinha mais ou menos 19 anos nessa época, um menino novo. Né? O João conhece bem essa história. A mulher chega assim, olha, é o seguinte, eu tenho uma filhinha de 6 anos de idade, que ela está internada no hospital, já faz uma semana que ela não se alimenta, ela está traumatizada. Por quê? Porque ela sumiu o cachorrinho dela. Desapareceu o cachorrinho dela, a menina entrou em crise. E eu vim aqui porque falaram que você encontra coisas perdidas. Cara, ele falou o seguinte, faz o seguinte, traz alguma coisa do cachorro para mim. Uma fotografia, a vasilha onde ele comeu, alguma coisa assim. Então a mulher levou uma fotografia do cachorro e a cumbuquinha onde o cachorro comia. Olha, gente, ele fez assim, ele botou a mão na cumbuquinha, olhou para a fotografia, fez assim. 1 minuto depois ele falou assim, esse cachorro está na rua tal, número tal, bairro tal. Vamos lá. Montamos no carro e fomos. Chegou lá, o cachorro estava no número tal, rua tal e lá. Se ele fez isso hoje, por que com os 3 reis magos não podia achar Jesus? É que vocês não têm consciência de como as forças da luz realmente operam. E é esse lado que é o meu trabalho hoje em dia passar para vocês. O meu trabalho é esclarecer de uma forma muito mais avançada como operam essas forças superiores. Com alta tecnologia, alta ciência, alta manifestação, que vocês nem imaginam. E um homem aberto aqui embaixo, um homem que se comunica verdadeiramente com os espíritos, tem acesso a informações que vocês nem imaginam. Um outro médium conhecido nosso aqui em Limeira fez a mesma coisa, uma coisa parecida. Né? Ele andando na rua um dia, pela manhã, olha, um médium famoso, que eu não vou citar nomes, só para porque esse médium está vivo ainda. Esse senhor, ele está andando na rua, às 8 horas da manhã, ele vê uma casinha muito simples, humilde, uma senhora na janela chorando aos prantos. Ele atravessa a rua, chega para a senhora e fala assim, minha senhora, mas por que a senhora está chorando tanto? Ah, meu senhor, é uma história muito longa, muito comprida, né? Não dá para explicar para o senhor por que. Ele falou, não estou fazendo nada, tenho tempo, estou caminhando aqui de manhã, conta isso, eu quero ouvir, por que você está chorando tanto? Esse nosso amigo era sempre muito esquisito, né? Ele sabe quem é. E conhece essa história dele também. Aí a mulher falou, eu estou muito triste hoje porque eu tinha uma filha, né? Que me foi roubada quando eu era pequena. Ela tinha mais ou menos uns 4 anos de idade e eu morava numa favela, num lugar muito pobre, em São Paulo, e a menina simplesmente desapareceu de frente da minha casa. E hoje essa minha filha, né, faria 25 anos de idade. Faria aniversário, por isso eu estou aqui chorando muito triste, porque eu nunca mais soube o que aconteceu com ela, se ela morreu, se não morreu. Ele parou assim na frente da mulher, ficou assim, é. Ficou assim, eu falei, o senhor acredita em Deus? Para a mulher, o senhor acredita em Deus, meu senhor? Falei, mas é claro, eu rezo muito, tal. Bom, se o senhor acredita em Deus, eu quero saber se o senhor acredita em Deus. Ela falou, sim, eu acredito. Então, Deus vai te dar uma graça hoje. Você vai fazer o seguinte, ele pegou a carteira dele, a mulher era pobre, tá? Ele pegou a carteira dele, deu uma grana para a mulher, falou, a senhora vai na açougue, a senhora vai no mercado, a senhora vai comprar frango, vai comprar carne, vai comprar macarrão, a senhora vai fazer um super almoço hoje aqui, porque hoje a sua filha vai vir almoçar com a senhora. Sim. E ele faz tudo isso, ele sai,
1h da tarde, ele está com a filha da mulher ali na casa dela. Vou almoçar com ela. Ele acha a mulher e traz. Aí eu estou falando isso para vocês agora. Se isso, existem espíritos e médiuns com essa capacidade de fazer essas coisas? Porque é muito fácil. Quer saber como é que ele encontrou uma mulher? Quer saber como é que ele encontrou uma mulher? Não tem nenhuma mágica nessa história. Eu sou médium, você é médium, eu falo com os espíritos. Ele chegou assim, chamou o guia dele e falou: guia dele, escuta aqui, eu quero saber onde está a filha dessa mulher. Morreu, não morreu, onde ela está? O espírito falou: não tem pinga, eu vou lá consultar. O nego sai, vai aqui, ó, pega as máquinas altamente tecnológicas que tem aqui e fala: onde está essa mulher? O nego tá tudo controlado. Os negros sabem onde está todo mundo. Tem o nome, meu, acabou. Família, onde encarnou. Imediatamente esse cara volta: olha, ela está em Pirassununga, assim assado, mora na rua tal, bairro tal. Pronto. Foi isso que o espírito falou para ele. Ele falou: então peraí que eu vou buscar a sua mulher. Ele calculou que dava tempo dele pegar o carro dele, ir até a cidade lá, pegar a mulher e trazer de volta. É isso que ele fez. Por isso que só que ele não explicou. Ele falou: você acredita em Deus? Só acredita em Deus? Só acredita na fé divina? Então peraí que nós vamos resolver o seu problema. E ele trouxe a mulher. E quem conta essa história para nós é a própria mulher, tá? A mãe da menina. Né? E muitas outras histórias malucas que esse cara já resolveu. Assim, então, com base na minha experiência como médium, como sensitivo, e todos os fatos que eu já presenciei nessa minha vida, de conviver com outros médiums muito bons, eu sei como é que esses caras funcionavam no passado. E sei como Jesus funcionava também. E sei por que Jesus sabia das coisas. Porque essas forças tinham contato constante com as grandes inteligências que operam no invisível. Essa é a diferença de quem está nas trevas e quem está na luz. Essa é a diferença de quem está nas trevas e quem está nas luzes. E nós estamos conversando e falando, na verdade, muitos desses fatos foram escritos por discípulos desses mestres que estavam nas trevas, que não eram espíritos que viviam essa luz, eram discípulos que tentou acompanhar a mensagem do mestre. E, ao longo do tempo, muitas coisas foram distorcidas, e essa é a parte oculta e invisível. Agora eu faço a seguinte pergunta para vocês: por quê? Por quê? Isso nenhum padre te dá resposta, nenhum estudioso dá resposta. Por quê? Depois que esses 3 reis magos aparecem na história, eles nunca mais aparecem na vida de Jesus. E nunca mais é citado nas Escrituras. Você acha que esse cara foi embora e nunca mais voltou? Saudei a criança, tal, virou as costas e foi embora. É exatamente a história dos 13 aos 30 que envolve esses caras de novo. Esses caras, você acha que não vai voltar? É óbvio que esses caras voltam, e além de voltar, esses vão fazer parte dos mestres de Jesus ao longo da história. Esses caras vão ser os mestres de Jesus físico. Jesus vai estudar com esses caras aqui. Mas ninguém vai contar essa história oculta. É só vocês usarem inteligência. Vocês acham que 3 caras muito inteligentes, sábios, conectados com o invisível, faz uma viagem de mais de não sei quantos 1000 quilômetros para adorar o grande mestre. Aí chega lá, dá incenso, mirra, para a criança, vira as costas, vai embora e nunca mais volta a ver o homem? Se exatamente a parte mais importante é quando ele está adulto. Não é verdade? É quando ele vai cumprir a missão. É exatamente neste ponto que estão os grandes segredos ocultos da Bíblia e da vida de Jesus. E que não está escrito dos 13 aos 30. É óbvio que esses caras fizeram parte da vida de Jesus durante toda a sua vida na Terra. Esses caras eram os mentores físicos designados pelo astral. Além de ter os mentores espirituais, esses eram os mentores físicos. Queriam cuidar de Jesus em todo o seu processo de aprendizado, educação esotérica.
e essa conexão com o alto. E você sabe que as manifestações avatáricas, elas vão acontecendo aos poucos, aos 7 anos uma, aos 14 outra, aos 21 outra, e aos 28 é praticamente quando Jesus, né, vai estar pronto, adulto, consciente, formado pelas escolas esotéricas. Né? Então existe muita coisa oculta que não está escrito. Tá? Que não está escrito. Então, quando você tem uma visão esotérica, quando você tem uma visão mais transcendental, você consegue ver o que está oculto além de tudo isso. Né? Tem uma série de questionamentos arqueológicos, né, que não batem com a história. Exatamente essa questão da matança dos primogênitos, ou seja, não do primogênito, da matança das crianças com, né, uma ordem dada por Herodes, e também se houve um censo naquela época. E outra coisa também, a data exata do nascimento de Jesus tem erros graves. As coordenadas dizem que, na verdade, ele nasceu 5 anos antes dessa data prevista do ano 0 do nosso calendário cristão. Então tem falhas, né, na medição de tempo, dizer quando, tal. Inclusive para tentar, as pessoas tentam achar a estrela de Belém como se fosse um cometa, tá? Então tem muitos astrônomos que tentam achar se nesta época específica algum cometa importante esteve visível da superfície da Terra. Muitos acreditam que não tinha, eles vão mapear, eles não percebem que existia. Eles tentam mapear achando que ou o Júpiter estava muito brilhante, muito próximo, e tinha um brilho muito forte, tá? Ou a planeta Vênus, em grande conjunção, naquela época, brilhava no céu, mas mesmo assim, esses 3 reis magos não iam se preocupar com isso. Os reis magos, eles não eram astrólogo, astrônomo, ele podia até ser tudo isso. Mas eles não iam seguir essas coordenadas. Se você for consultar um padre católico e explicar como é que ele sabia que Jesus ia nascer, ele consultaram as cartas celestes. Mas espera aqui, então quer dizer, se eles consultaram as cartas celestes, então quer dizer que a astrologia funciona? Como é que ele sabia? Através dos cálculos dos astros, só calculando, né? Se não tivesse uma sabedoria oculta, paranormal. Aí vem aquela desculpa, mas os textos sagrados da Pérsia também falavam que Jesus ia nascer, o Messias ia nascer em tal lugar. E eles também estavam esperando, porque eles eram estudiosos da própria Bíblia judaica. Mas para calcular quando e onde e como vai nascer, se não tiver uma informação direta do alto, você não confia na matemática dos caras. Eles não sabiam fazer conta direito. Né? Então, realmente, quando você olha tudo de um ponto de vista assim, fica muito mais fácil entender o que realmente estava acontecendo. Eu sei, porque como todos vocês, eu fui educado dentro da Igreja Católica. Eu tocava violão na igreja, li Evangelho pro Padre quando era moleque e tal. Né? A gente está cansado de ouvir essas histórias sem nenhuma explicação. Com aquela explicação babaca, se acredita, se não acredita, acredite se quiser. Mas à medida que eu fui vivenciando as minhas próprias experiências espirituais, eu fui me afastando muito da igreja, porque a igreja não respondia nada, e esse outro lado é que começou a se abrir e responder tudo para mim. Né? Então, a partir daí, nós fomos conhecendo exatamente como que as coisas funcionam no lado oculto da vida humana, no lado espiritual da vida. Né? Por causa disso, que a gente tem uma noção de quem são as forças espirituais que se manifestam na Terra. Hoje os ETs, né, essas forças superiores, o comando Astar, todas essas forças. Né? E aquela pergunta, onde está Jesus hoje, né?
Jesus é um desses mestres ascensionados, tá? Que opera nessa dimensão superior, servindo ao grande comando da luz, ao grande comando do projeto Terra, para que tudo funcione de uma maneira harmônica. Né? Tem muitos questionamentos que podem ser feitos na missão de Jesus. Por exemplo, Buda foi um grande avatar indiano e a vida dele de pregação, ele pregou mais de 30 anos de sua vida. Ele não teve um conflito com o Estado. Ele não teve um conflito, porque a Índia tinha uma situação política diferente na época. Na época de Jesus, quando Jesus começou a pregar, na região, era uma região muito problemática, porque existia as leis fundamentais de Herodes. Herodes governava não governando, né? Porque ele era um governo invadido pelos romanos. Sabe? Roma invadiu a região, tomou a região, tinha um governador interino, que era interventor, que era o Pôncio Pilatos, certo? E Herodes governava não muito, porque os romanos é que mandavam na bola. Por isso que no julgamento de Jesus ele vai mandar para um, vai mandar para outro, mandar para outro, mandar para outro, sabe? Porque tinha duas facções ali, né? Porque na verdade, quando Roma invadiu, Roma não foi lá e arrancou Herodes do poder, mandou Herodes, né? Matou Herodes, certo? Não, isso vai acontecer mais tarde. No ano de 70 e pouco, 72, 73, vai haver uma revolução judaica, uma grande revolução judaica na tentativa de expulsar os romanos da Galileia. E aí os judeus se lascam. Os judeus se lascam porque aí os romanos ficam realmente enraivecidos com a história, mandam um exército monstruoso e destrói tudo, Jerusalém inteira vai ser queimada e o templo de Herodes vai ser totalmente destruído. Totalmente destruído. Aí o rei tudo que tem vai para a cucuia. Entendeu? Mas na fase anterior não, eles deixaram Herodes governando, tal, particularmente. O fato de Jesus criar uma doutrina e uma disciplina esotérica que afrontou os dois poderes vigentes na época, porque Jesus poderia agir de uma determinada maneira e pregar 100 anos da vida dele. Mas aquela região era um estopim, era um barril de pólvora. Os romanos não admitiam muito. Os romanos matavam, torturavam por muito menos. Aquela é uma época de bárbaros. Entendeu? Então, quando o povo começa a se alvoroçar, olha, o mestre, porque o Messias, porque aquela coisa toda. O judeu, o Herodes já não gostou muito da história. Certo? E provavelmente Roma também não, porque o rei era César, cara. Você vai mexer com César. Então, quando ele cria essa afronta, ele sabe que ele vai ser destruído. Ele sabe que ele vai enfrentar uma barra pesada. Né? Aqui no Brasil, né, por muito menos, os negros foram massacrados e torturados em 63, 64, década de 70, aqui, né, por discordar de ideais políticos. Mas na época antiga era pesado pra caramba também. Então, se ele quisesse, ele podia ter o bom senso e saber, não é desse jeito que eu vou pregar. Eu sei que vai ser massacrado, vai ser morto, e eu vou pregar 3 anos só. Essa é uma outra história que eu prefiro discutir de um outro jeito, numa outra situação. Então, sobre a fase do nascimento, os mistérios que estariam ocultos no nascimento, eu acho que deu para a gente ter uma visão bastante diferente de tudo. Existe uma sabedoria oculta, o plano espiritual sempre esteve atento e coordenando a experiência desses avatares, porque eles iam ter uma influência muito grande ao longo da humanidade. Eles sabiam disso. E esses 3 reis magos, pode ter certeza que fizeram parte constante da vida de Jesus e da formação esotérica de Jesus e dos estudos de Jesus. Que certamente, se você perceber bem, eles iam voltar e iam cuidar de Jesus por muito tempo.
Tá? Então é importante que nós tenhamos uma consciência, tenhamos uma visão transcendental de tudo isso. E o fato da estrela de Belém, né, provavelmente ela não existiu. Esse é um fato, por exemplo, quando alguém vai escrever, preste bem atenção, quando alguém vai escrever a história da natividade, e vai contar a história desses 3 caras, mas não sabe de verdade que a transcendência que está envolvido, tem que ser feita uma pergunta: como é que esses caras vão achar Jesus? Então tem que se criar uma estrela guia, né? Tem que se criar uma coisa mais prática, né? Mais sobrenatural também. Até o fato de existir uma estrela guia já é algo sobrenatural, né? É algo imposto por uma inteligência maior, por Deus, né? Deus deu, o cara foi guiando a estrela. É como se a estrela baixasse, né? Chegasse em cima da manjedoura de Jesus, aqui que mora o homem, ó. É o único jeito, né, de ter as coordenadas extremamente precisas e saber que ali está o menino Jesus. É que como a igreja católica, que difundiu essa natividade aqui no Brasil e no Ocidente, a igreja católica nunca na sua história aceitou a paranormalidade, aceitou a mediunidade, aceitou a visão. Então ela não podia pregar reis videntes, magos videntes, ela não podia escrever isso. E no próprio judaísmo, não se sabe absolutamente nada sobre paranormalidade. As escrituras do Antigo Testamento não tem paranormalidade, médium, sensitivo, não está claro. É o profeta que contatava com os anjos, com Deus, é só esse aspecto. Entendeu? É envolvido numa certa mística que não esclarece. Mas hoje, como nós estamos no século XXI e temos uma visão da espiritualidade, da paranormalidade muito mais avançada, nós podemos entender como tudo aconteceu lá atrás. E, se você perceber bem, se você ler um dos livros clássicos de Chico Xavier, que é a história de Emmanuel. O Emmanuel é o grande guia do Chico Xavier, certo? Então, o Emmanuel vai contar uma história no livro dele, se você começar a ler, aí você vai entender a relação entre plano espiritual e plano físico na época. Né? Então, segundo o que o Emmanuel fala, tem o Pôncio Pilatos, né? Ele não é o interventor, o governador, ou seja, o interventor que vai julgar. O Emmanuel é um cara que ocupava o cargo de Pôncio Pilatos antes. Ele era um romano, ele era um soldado romano, um agente romano, que durante um tempo ele ficou trabalhando nesse cargo na Galileia. Então Jesus andou por ali, ele também viu, também ficou sabendo da história. Aí, por questões políticas, ele sai do cargo e entra Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos é que vai julgar Jesus. Então, ele tem 2 livros interessantes. O primeiro é exatamente ele contando essa história aqui, essa vida dele. Envolvendo Jesus, toda a passagem, toda essa questão. E depois ele morre, e ele tem um segundo livro, o segundo livro dele já se chama 50 anos depois. 50 anos depois ele reencarna de novo, Emmanuel. Então, você vê, Emmanuel morre, vai para o astral. Nessa história, Jesus também já morreu, já está para o astral, já está tudo, certo? Esses 50 anos que ele fica no plano espiritual, o que você acha que Emmanuel fica fazendo? O que Emmanuel fica fazendo? Fica vivendo, existindo. Jesus também, toda aquela geração que morreu, foi para o astral, está tudo aqui. Aí ele vai contar que ele encarna de novo, lá em Roma. Ele vai contar a segunda história dele. Vocês procurem esses livros clássicos aí do Espiritismo de Chico Xavier.
E vocês vão ler, vocês vão ver que coisa interessante. Vocês vão ver um ponto de vista, ele falando, olha, quando eu vivi lá, Jesus estava lá, tal, mas quase que eu crucifico o homem. Né? E o Emmanuel, depois de um tempo, ele faz um trato com o Chico Xavier. Né? Eles são amigos aqui no mundo espiritual. E eles fazem um trato entre eles. Né? Quando eu estiver encarnado, você é o meu guia. Quando eu estiver encarnado, você vai ser meu guia. Eles não encarnam juntos. Sabe? Então, com essa visão, a gente tem que ter olhos, quando olhar para a antiguidade, primeiro você tem que olhar de cima para baixo. Imagine você estando aqui, vendo tudo o que estava acontecendo na passagem de Jesus aqui. Você sendo um espírito. Tá? Por isso que tem uma música do Raul Seixas, muito interessante, chamada Eu Nasci há 10 mil anos atrás. E por isso que ele fala assim, eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Por quê? Você como espírito, vamos supor que eu numa encarnação, né, eu vim aqui na Terra, a primeira encarnação minha há 6, 7 mil anos atrás. Então, na verdade, de certa forma, eu vi tudo acontecer, tudo que passou na Terra, ou eu estava encarnado, ou eu estava fora da matéria. Fora da matéria você tem uma noção de tudo que estava acontecendo lá embaixo. Todas as vezes que você morre, você vai fazer uma avaliação, e você sabe o que aconteceu na Índia, o que aconteceu na China, o que aconteceu lá, E quando você está fora da matéria, você está acompanhando também o que está acontecendo lá embaixo. Pensando que não? Esses 50 anos que Emmanuel fica fora no plano astral, ele está acompanhando toda a história de Roma, toda a história aqui embaixo. Todos os amigos que estão morrendo, ele vai recebendo, vai lá. Né? E depois quem vai encarnar, quando vai descer, tudo isso é conhecido aqui em cima. E é óbvio, gente, que quando vai vir um avatar, um Jesus, um mestre, a fofoca aqui, ó, todo mundo no astral sabe. Você está pensando que tem jornal nacional astral, Astral News lá em cima, né? Notícia, corre lá no astral, vai, sabe? Corre solta. Então é óbvio que entre os espíritos, todo mundo estava sabendo do nascimento de Jesus. E quem estava em contato com os espíritos, e com o plano superior, em qualquer parte do planeta, também estava sabendo. Vocês sabiam que a notícia do nascimento de Jesus chegou para o imperador da China? Ou não sabiam? O imperador chinês, não sei quanto tempo depois, manda um presente para Jerusalém, e chega esse presente atrasadíssimo, mas não vai chegar na mão de Jesus. Óbvio que não, né? Chega na mão dos reis, né? Mas que tem registrado na história que o chinês mandou. Agora, como o chinês soube? Provavelmente algum vidente chinês que estava por dentro da história falou, ó, nasceu um cara super importante, um grande mestre, um grande ser de luz lá, e isso chega nas bocas do rei, do imperador chinês. O imperador chinês era muito chegado nesses misticismos, sabe? Ele tinha muitos conselheiros do lado dele, paranormais, videntes, sabe? Ele era vivo, esse primeiro imperador. E ele manda um presente, cara. E provavelmente, quando Jesus tem uma certa idade, que esses 3 reis magos vão ser um dos seus mestres, ele vai peregrinar pelo Oriente, ele vai peregrinar pela Índia, ele vai conhecer toda a doutrina budista, porque o cara que está buscando, o cara que tem contato com o plano espiritual, sai do corpo, vai visitar Tibete, Índia, os grandes mestres e tudo que estão por lá. E você não tem noção quanta coisa rolou aí. Né? Quantos contatos? ET deve ter passado na história de Jesus, e com certeza. Né? Se Ezequiel teve um contato com ET naquela época, antes de Jesus, por que Jesus não pode, né? O que não deve ter acontecido de oculto que não pode se contar? Porque exatamente nesta fase, Jesus vai viver uma doutrina secreta. Ele vai viver uma sociedade secreta. Ele vai buscar conhecimentos extremamente ocultos. E quando ele volta à cena, ele volta para Jerusalém, ele volta para cumprir a missão na Galileia,
Por isso que João Batista vai primeiro para preparar o terreno. João Batista vai primeiro, mas provavelmente João Batista e Jesus, eles eram juntos participantes dessas escolas esotéricas. Tá? João Batista sabia muito bem quem era Jesus espiritualmente. Né? É que a história está mal escrita e mal contada, tá? A verdade, ela vai ser revelada aos poucos para a humanidade. Aos poucos a humanidade vai tomar conhecimento qual era a verdadeira verdade do passado. Ok? Então é isso aí, pessoal. Eu acho que esse resumo deu para a gente responder aquelas primeiras perguntas que a gente escreveu na lousa, né? Acho que não faltou nada daquelas perguntas, né? Dessas ideias ocultas, tendo uma amostra esotérica realmente do que deve ter acontecido lá naquele passado oculto. Ok? Então, namastê, muita paz e um Feliz Natal a todos vocês. Mas não se esqueçam que para comemorar o Natal verdadeiro, o nascimento de um grande mestre, de um grande ser de luz, não é preciso fazer matança de animais, não é preciso fazer esse escárnio dos animais. Faça uma festa de luz, uma festa interior. Faça jejum até, se for preciso. Né? Aprenda que o verdadeiro presente que você deve dar a um amigo é um presente de luz. Não fica enchendo a cara de bebida que nem um doente mental e achando que está festejando alguma coisa. Pense o que essas forças da luz, essas forças espirituais realmente gostaria que você fizesse numa comemoração do nascimento e da vinda de um verdadeiro avatar da luz sobre a Terra. Aí eu tenho certeza que você vai aprender a comemorar os natais de uma forma completamente diferente. Ok? Então, muita paz, um Feliz Natal e que a luz possa cada vez mais brilhar em suas vidas, em vossas vidas. Muita